Antes de orarmos, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso, e aquiete o coração por um instante e permita que a palavra de Deus encontre espaço dentro de você. Muitas vezes buscamos algo espiritual, mas aquilo que realmente toca o coração do Pai não é aparência, não é emoção, não é religiosidade, é fé genuína. Fé é o centro de uma vida que agrada ao Senhor. É confiança naquilo que Deus é, no que Ele disse e no que Ele promete cumprir. A Bíblia deixa isso completamente claro. Em Hebreus 11:6 está escrito: "E sem fé é impossível agradar a Deus." Isso significa que oração tem valor, leitura da Bíblia tem valor, adoração tem valor, e mais tudo isso frutifica quando é carregado pela fé. Deus se alegra profundamente em alguém que decide acreditar nele, mesmo quando a lógica diz o contrário. E lembre-se, fé não é um sentimento passageiro que você precisa forçar. Fé é uma decisão. É um posicionamento. É escolher agir de acordo com o que Deus disse, mesmo quando seus olhos veem o oposto. É caminhar baseado na verdade eterna, e não na impressão do momento. Por isso a Escritura declara em 2 Coríntios 5:7: "Andamos por fé, e não pelo que vemos." Se você quer ver mudança, comece por dentro. Deixe a fé conduzir seus passos agora. Se você crê que Deus fala com você através da fé, escreva "Eu creio" nos comentários. Caminhar pela fé significa avançar na direção das promessas de Deus, mesmo quando seus sentidos apontam para outro caminho. É escolher a voz de Deus acima das suas conclusões, acima do que você sente no momento, acima do que parece lógico. É por isso que Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração", João 14:1. Ele nos chama a sair da ansiedade e entrar na confiança de que Ele cuida de cada detalhe, até daqueles que você não consegue enxergar. Pense por um instante no peso da preocupação. Quando você decide não se entregar à ansiedade, isso não é negação da realidade, é confiança na soberania do Pai. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos lembra: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente." A paz que Deus promete não é uma emoção fraca, é uma proteção espiritual, um muro ao redor da mente. Recusar-se a tentar resolver tudo sozinho não é fraqueza, é rendição. É a postura que diz: "Senhor, eu faço a minha parte, mas aquilo que está fora das minhas mãos, eu entrego nas tuas." Fé é exatamente isso: você confia, obedece e deixa que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Quando você libera o controle e devolve a Deus o que pertence a Ele, o coração encontra descanso e a mente encontra direção. Se essa palavra falou contigo, escreva "Deus está no controle" nos comentários. Uma forma simples de entender a fé é lembrar disso: a sua parte é confiar e obedecer, a parte de Deus é cumprir aquilo que prometeu. Você acredita, se posiciona e entrega o resultado nas mãos dele. Sua responsabilidade é permanecer firme no que Ele falou, porque Ele mesmo declarou que nada é impossível para o Senhor, Lucas 1:37. Por isso pergunte a si mesmo: você está fazendo a sua parte? Está permanecendo nas promessas mesmo quando os ventos sopram ao contrário? A fé não nasce pronta, e ela cresce. Assim como um músculo é fortalecido com o uso constante, a fé se fortalece quando é alimentada diariamente. A Bíblia diz em Romanos 10:17: "A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo." Quando você medita nas Escrituras, a verdade começa a criar raízes dentro de você. Deus instruiu Josué a manter o livro da lei nos lábios, meditando nele dia e noite, Josué 1:8, porque meditação constante gera obediência corajosa e uma vida alinhada com o propósito de Deus. Ler a palavra, declarar a palavra e refletir na palavra molda seu coração para reagir primeiro com fé, e não com medo, não com impulsividade, não com desânimo. Quanto mais você se enche da verdade, mais preparado fica para enfrentar qualquer temporada. Declare nos comentários: "E minha fé está crescendo." A fé também é fortalecida nas provações. A Bíblia nunca esconde isso. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4 nos ensina a considerar motivo de alegria quando enfrentamos dificuldades, porque a prova da fé produz perseverança, e a perseverança nos torna maduros e completos. Isso significa que, mesmo quando você não gosta da pressão, Deus está usando cada desafio como uma ferramenta de lapidação. Da mesma forma,
1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7 explica que as provações refinam a nossa fé como o ouro é purificado no fogo. O calor não é agradável, mas é necessário para remover impurezas e revelar o essencial. Quando os testes vêm, não são para destruir você, mas para fortalecer aquilo que é verdadeiro dentro de você. Por isso, quando o ambiente ao seu redor parecer instável, firme seu coração no Senhor. Não seja levado pelos ventos de opinião, pelas manchetes, ou pelo que o mundo chama de verdade. Quando você afrouxa sua fé nas promessas de Deus, o mundo rapidamente tenta empurrá-lo para o medo, a confusão e a dúvida. É nesse momento que você precisa levantar o escudo espiritual que Deus te deu. Efésios 6,16 o chama de escudo da fé, com o qual é possível apagar todas as setas inflamadas do maligno e mentiras, acusações, pensamentos de derrota e insegurança. A fé levanta a verdade como proteção. Comente, e eu permaneço firme. Você pode ter confiança porque a sua fé não está apoiada em ideias, emoções ou força humana, e ela está firmada em uma pessoa que venceu os seus maiores inimigos. Jesus ressuscitou. Ele triunfou sobre o pecado, a morte e todas as forças das trevas. É sobre esse fundamento que cada promessa se apoia. Quando você lembra quem Jesus é e o que ele já fez, sua fé deixa de encolher diante dos problemas e começa a crescer à medida que você contempla o tamanho do seu Salvador. Tudo ao seu redor é frágil, opiniões mudam, circunstâncias mudam, sentimentos mudam, e mais a palavra de Deus permanece inabalável. Jesus declarou em Mateus 24:35: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. É por isso que você precisa permitir que sua fé fale mais alto do que seus medos. Quando a preocupação vier, negue a entrada. Quando o desânimo tentar paralisar você, volte sua mente para o que Deus disse. Quando a dúvida tentar se infiltrar, lembre-se, quem sustenta sua vida é o mesmo que sustenta o universo com uma palavra. Então, enquanto você dá seus próximos passos, deixe que a fé conduza suas escolhas. Apresente suas necessidades ao Senhor. Abra a Bíblia e permita que ela corrija, cure e direcione você. Volte ao simples e poderoso ato de confiar no Pai e hoje, agora, neste momento. Escreva nos comentários: eu confio no Senhor. Quando você escolhe confiar em Deus diariamente, algo muda dentro de você. Mesmo que tropece, volte rápido. Mesmo que se sinta cansado, peça forças. Mesmo que esteja esperando há muito tempo, continue obedecendo ao que Deus já falou, porque Ele é fiel e não abandona nenhuma de suas promessas. Se hoje o coração está inquieto, entregue novamente o controle a Ele. Creia que Deus é quem diz ser e viva como alguém que pertence a Ele. Se cair, levante. Se errar, arrependa-se. Se for desafiado, persevere. Ele conhece suas limitações, seus dilemas, suas dúvidas, e ainda assim nunca desiste de você. Agora, deixe seu coração entrar em oração. Diga ao Pai o que pesa na sua alma. Peça clareza, peça direção. A palavra nos lembra que o Senhor conhece cada área onde vacilamos, cada pensamento acelerado quando a vida parece incerta. E mesmo assim Ele nos chama para perto, não para nos condenar, mas para nos fortalecer. A Bíblia ensina que a prova produz resistência, e resistência produz maturidade. Então decida ver cada desafio como oportunidade de crescimento espiritual. Decida permitir que Deus aperfeiçoe você através das situações que você não entende. Ele trabalha no silêncio, trabalha no fundo da alma, trabalha quando você não vê nada acontecendo. Comente: e Senhor, fortalece minha fé. Senhor Jesus, Tu és santo e poderoso. As montanhas obedecem à Tua voz, muralhas caem diante da Tua presença. Nada escapa ao Teu domínio, e nem o que acontece ao redor, nem o que acontece dentro de nós. Tu reinas sobre os detalhes que não enxergamos e sobre os resultados que não conseguimos controlar. Tu és bom, fazes o bem e tens prazer em cuidar dos Teus filhos. A Tua palavra promete que jamais nos deixarás ou abandonarás. Em Isaías 43:16, o Senhor declara que abre caminhos no meio do mar e trilhas no meio das águas profundas. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Quando parece não haver saída, Tu crias uma.
Quando tudo parece seco, tu transformas desertos em fontes de água viva. Como diz o Salmo 107, ele converte o deserto em lago e a terra seca em fontes. Por isso, hoje eu te peço, e onde eu não vejo caminho, abre-o. Onde eu me sinto preso, traz movimento. Onde estou seco, derrama a vida. Onde existe confusão, fala a tua paz. Quando estou diante do impossível, lembro que tu és especialista em tornar possível aquilo que o homem não pode fazer. Assim como Israel diante do Mar Vermelho, eu clamo, e Senhor, abre o mar diante de mim. Firma meus passos na tua verdade. Acalma a tempestade dentro de mim e ao meu redor. Em Marcos 4,39, tu ordenaste ao vento e ao mar, aquieta-te, acalma-te. Fala isso agora sobre todas as minhas áreas turbulentas. Declare nos comentários, e Jesus, acalma a minha tempestade. Senhor, eu escolho caminhar por fé e não pelo que vejo. A tua palavra em 2 Coríntios 5:7 diz, andamos por fé, e não por vista. Ajuda-me a viver isso na prática, quando a espera for longa, quando o caminho parecer escondido e quando as emoções gritarem mais alto que a verdade. Mantém meus olhos firmes em ti, Jesus. Quando eu começar a afundar, como Pedro nas águas, estende tua mão e levanta-me outra vez. Ensina meu coração a buscar primeiro a tua palavra antes de buscar meus próprios medos. Tu és minha rocha, meu abrigo, meu descanso seguro. Eu corro para ti, porque só em ti encontro estabilidade verdadeira. Eu te louvo porque não há limites para o teu poder e não há fim para a tua sabedoria. O Salmo 147, 4 e 5 diz que tu contas o número das estrelas e chamas cada uma pelo nome. Se o Senhor conhece cada estrela, certamente conhece minhas necessidades antes mesmo que eu fale. Se o Senhor sustenta o universo, pode sustentar também a minha vida. Por isso coloco diante de ti meus planos, meus horários, meus desejos e minhas decisões. Alinha tudo ao teu propósito. Molda minha mente para pensar segundo a tua verdade. Molda meu coração para responder com fé e não com medo, com firmeza e não com ansiedade. Que a minha vida reflita a confiança no teu caráter. Comente, e Senhor, eu confio nos teus planos. Senhor, ajuda-me a viver de modo que minha fé apareça em minhas atitudes. Ensina-me a usar minhas palavras para edificar, não para reclamar, para declarar vida, e não pessimismo, para encorajar, e não ferir. Que meu primeiro impulso seja orar e não me desesperar, que meu primeiro pensamento seja confiar e não temer. Reveste-me de força para cumprir cada responsabilidade e de compaixão para lidar com cada pessoa que cruzar meu caminho. Mantenha um cântico de louvor nos meus lábios, mesmo quando a resposta ainda não chegou, mesmo quando o caminho parece demorado, mesmo quando o coração sente vontade de parar. Guarda-me da frieza espiritual e da distração que tenta roubar meu foco. Escreve a tua palavra dentro de mim para que, no dia da luta, a verdade seja a primeira a se levantar. Guia-me pelo teu espírito, torna meu coração sensível à tua direção, rápido em obedecer e lento em duvidar. Onde houver medo, derrama a tua perfeita paz. Onde houver incerteza, firma-me nas tuas promessas. Eu creio, Senhor, que tu viverás além de qualquer problema meu. Tu venceste o pecado, venceste a morte, ressuscitaste com poder. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nada em ti é frágil, nada em tua palavra falha. Por isso descanso em quem tu és, não no que eu sinto. Escreva nos comentários, e a minha esperança está em Cristo. Senhor, eu coloco minha confiança no teu caráter e não na minha capacidade. Coloco minhas expectativas no teu poder e não nos meus planos. Torna-me firme em meio às mudanças, fiel nas pequenas coisas e corajoso nas difíceis. Que a minha vida seja um reflexo da tua bondade, que minhas atitudes mostrem que pertenço a ti, que minhas palavras carreguem esperança e que meus pensamentos estejam alinhados com a tua verdade. Quando eu me sentir fraco, lembra-me que a tua graça é suficiente. Quando me sentir sozinho, lembra-me que tu és perto dos quebrantados de coração. Quando eu estiver sobrecarregado, lembra-me que o teu poder se aperfeiçoa justamente na minha fraqueza. Ensina-me a descansar em ti, a depender de te a ver cada dia como uma nova oportunidade de crescer na fé. Obrigado, Pai,
por ouvir esta oração. Eu creio que tudo o que foi declarado aqui começa a se manifestar na minha vida em nome de Jesus. Que a tua paz me acompanhe, que a tua graça me sustente, que a tua presença seja o meu abrigo constante. Entrego tudo em tuas mãos, planos, lutas, sonhos e preocupações, porque tu és fiel para cumprir o que prometes. Se esta oração falou ao seu coração, escreva em Amém, eu recebo.